Tudo que você precisa saber de John Wick antes de assistir o terceiro filme no cinema, que estreia dia 16 de maio. Esse é o tema desse vídeo aqui, né, Ju? E é um tema que a gente gosta muito porque é um filme que a gente adora. Uma franquia, né? agora. Uma franquia agora, né? E tem um ator que eu particularmente gosto muito, que é o Keanu Reeves. Eu acho ele interessante. Eu acho que ele faz escolhas bem interessantes na carreira dele. Ele tem carisma, né? Ele tem carisma. É um cara gente boa, né? Apesar de atuar às vezes como uma porta, ele tem um carisma. Eu não sei qual é a magia desse cara, mas a gente rola até um crush, né? Porque rola? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? Eu acho ele... Gente, ele era, tipo, da minha adolescência, um dos ídolos, né? Quem lembra de Velocidade Máxima dele com a Sandra Bullock, né? E depois, claro, dos filmes que alçaram o Keanu Reeves lá ao estrelato. Que foi a trilogia Matrix, né? Pois é, mas John Wick, o primeiro filme de 2014, inclusive na data da publicação desse vídeo aqui, o primeiro John Wick está disponível na Netflix e o segundo está no Amazon Prime, lá no Prime Video. Então, se você por acaso está curioso, pô, parei aqui nesse vídeo, vou assistir, vou ver o que esse pessoal vai falar. Quero ver os filmes? Então vai nessas duas plataformas. Porque... aliás, a gente quer que vocês assistam os filmes, porque a gente gosta bastante, a gente quer incentivar vocês a gostar das coisas que a gente gosta. Pra ver o terceiro, né? Porque a gente não tá recebendo nada aqui pra falar isso, porque a gente tá falando que a gente gosta, de fato, né? A franquia gente não recebe nada nunca em lugar nenhum, gente, fica tranquilo. Falamos só pelo prazer. Enfim, né? O primeiro John Wick. O que é mais fascinante dele é que é um filme que começa com toda aquela estrutura de um filme de vingança. Né? Fica muito... O primeiro filme é bem despretensioso, entendeu? Se você pensar no que ele se tornou, né? Ele é um filme que... o início dele é igual a tantos outros que você já viu. Com certeza, né? Um cara normal que tá na sua vidinha pacata, de repente acontece ele é atacado de uma forma covarde por algum bandido, e aí, a partir daquele momento, ele decide se vingar. E aí o cara normal vira um super assassino, que vai atrás dos malfeitores ali que avacalharam a vida dele, né? Mas a gente não tá falando de um filme de Charles Bronson, a gente tá falando de John Wick. Então qual é a trama da história? O John Wick, ele é um ex-assassino de aluguel, um ex-matador, né? E o que a gente sabe dele, né? Durante todo o primeiro filme, pelo menos. E qual é a situação? O que desencadeia esse ódio todo nele? Então ele resolve se aposentar porque ele conheceu uma mulher, né? E vai casa com ela e tem ali alguns momentos de felicidade ao lado dela, só que infelizmente ela acaba morrendo. E ele fica muito deprimido. Ela morre de uma doença, De uma doença, e ele fica muito triste, deprimido. E aí você já começa a se, poxa, mas o cara, ele é um matador, né? Depois você fica pensando nisso. É uma coisa que te leva, todo tempo que você assiste o filme, porque ele é aquilo, é a doçura da pessoa entrega ao amor contra o cara, tipo, mega sociopata. É diametralmente oposto, né? É uma coisa surreal que você não consegue entender como é que funciona. E aí ele tá lá, né, na casa onde eles viveram, cercado das lembranças desse amor, das fotos, dos vídeos, dos objetos dela. E como um último presente de despedida, ela manda entregar... Quando começa o filme, se ela recente tinha morrido, né? Ela manda entregar em casa um cachorrinho, dizendo pra ele que seria, né, o companheiro dele pra ajudá-lo a superar a ausência, né, dela, né? Então ele se apega ali ao cachorrinho e ele também tem um carro, né? É um carrão, né? Tem um carrão lá clássico, desses modelos clássicos, e que ele, num dia qualquer que ele tá num posto de gasolina, ele se depara com um grupo lá de russos, inclusive é feito lá pelo Theon de Game of Thrones, né? Ele é o filho lá, playboyzinho de um chefão russo mafioso. Tinha que ser, né? Fica interessado no carro, quer comprar o carro, mas o John Wick fala, não quero vender pra você e tal, vai pra casa e tal. Naquela noite ele é atacado por esse grupo aí. Eles invadem a casa dele, né? Batem nele de forma covarde assim e matam o cachorro dele. Então no dia seguinte, quando ele acorda... O carro, né? E roubam o carro, claro. Exatamente. No dia seguinte, quando ele acorda e vê esse cenário todo, obviamente o sangue sobe, né? E aí o John Wick, aquele cara que tinha se aposentado lá atrás, começa a ressurgir. Aí ele desce pro porão, martela lá o concreto e desenterra uma caixa gigantesca, né, com umas moedas de ouro, passaporte, armas, roupa, e sai em busca de informações sobre quem roubou o carro dele e matou o cachorro, né? Pois é, e uma coisa que é muito legal que o filme já logo no início também estabelece é que esse cara, ele é realmente um cara muito temido no meio, é que quando ligam pro chefão da máfia lá pra falar que, ó, teu filho... O pai roubou o carro aqui do John Wick, aí ele... Ops, né? Ele não fala ops, ele fala
Você como espectador já fica, porra, peraí. Se Quem é esse John Wick aí? fala, Não é o... Né, ele não pode ser qualquer um, não é um Zé Mané que o filho dele foi lá e mexeu, né? Ele é um cara que os caras da máfia, o chefão da máfia temia. E aí o desenrolar todo da trama, né? A história mitológica do John Wick que eles contam é, cara, você sabe quem ele é? Ele é o cara que assusta o Boogeyman, né? Enfim, o bicho-papão, O bicho-papão, isso. É o cara que bota medo no bicho-papão. Eu já vi o John Wick matar 3 caras com um lápis num bar. Então, assim, é aquele cara que se ouve muitas histórias bizarras. E aí, meus amigos, começa um massacre. Se você gosta de filme de ação com luta. Bom, se você vai ver o John Wick matando, sei lá, com lápis, com caneta, com cotovelo, com a mão, com a arma, com o pé, com o carro. Filme, tem sites que fazem contagem, né? Fizeram contagens do número de mortos, assim, que ele deixa ao longo desses 2 primeiros filmes. No primeiro filme ele mata, acho que quase 80 pessoas. Quase 80 pessoas. 80 pessoas que o cara mata sozinho no primeiro filme. E as sequências de ação são todas... Não é só com tiro, ele mata o cara, ele quebrando o pescoço do cara. É luta corporal mesmo. Né? Vocês lembram as lutas de Matrix, como eram boas? Então, eu acho que ele aproveitou essa expertise. Ah, sem dúvida. E aplica, porque, gente, as lutas são muito boas. Tem muita cena de jiu-jitsu, Jiu-jitsu, judô, kung fu. Então você vê, assim, todos os tipos de luta. E, claro, muito tiroteio, né? Tiroteio. As sequências de ação desse filme são muito boas, né? O diretor do filme é o Chad Stahelski, que foi dublê do Keanu Reeves no Matrix. Eles se conheceram lá nessa produção, e o Chad Stahelski na época era só um dublê. Depois ali ele foi, né, claro, avançando a carreira dele, e o primeiro filme que ele dirigiu foi justamente esse, John Wick, o primeiro John Wick de 2014. E aí ele foi fazer o segundo também depois, dado o sucesso do primeiro filme, né, e que proporcionou que a sequência fosse feita. Então, as sequências de ação, o cara entende de sequência de ação, ele era dublê de sequência de ação. Ele sabe dirigir bem a sequência de ação, são organizadas, né? Não é aquela coisa zoada que você vê, é cheia de corte. Não, a sequência... Ele tenta, inclusive, fazer as sequências de ação terem poucos cortes, né? Porque você vai ver um movimento aqui, o cara pega um pelo braço aqui, joga pra lá e já vem o outro pra cima dele, ele vai fazer a reação dele com aquilo. A sequência de ação mostra isso muito bem, né? Geograficamente é organizada. E aí é mérito do diretor, né? Que sabe fazer isso. E claro, do Keanu Reeves, que também... se entrega. Teve muito dublê também, ele usou dublê. Claro que usou, mas ele também fez muitas cenas ele mesmo, né? O que dá uma veracidade maior, porque a gente sabe que o Keanu Reeves, ele pratica realmente lutas marciais, né? Claro que não no nível que a gente vê no filme, mas o cara faz. Então facilita na hora de fazer essas cenas, né? E o filme vai desenvolvendo essa questão toda da busca dele. Ele vai matando os russos um por um. Literalmente é como se fosse um videogame o primeiro, né? Ele vai pegando o chefe de fase assim, né? E até chegar lá no chefão realmente, né? E é um filme que se desenvolve muito bem. Ele tem um ritmo muito alucinante, né? Ele te deixa ali, à medida que você vai vendo, caramba, esse cara realmente é bom, né? Ele não é só um cara que tá buscando vingança. Ele é um cara de vingança, mas que sabe o que tá fazendo. Então, o filme, involuntariamente, ele acaba até tendo momentos engraçados, né? Não, é legal, é tipo assim, mas por que isso tá acontecendo? Cara, você matou o cachorro, roubou o carro do John Wick, tipo, como que você fez isso? Então, assim, é legal, porque se você curte esse gênero de ação mesmo, ele é o típico filme pra quem gosta disso, é porradaria e tal. E aí a história do filme é essa, basicamente. E termina com o John Wick entrando numa... tipo um lugar onde tem cachorros que foram abandonados, assim, pra adoção, né? E ele foi lá, um abrigo, pegar remédio, coisa, porque ele tá todo estrupiado, né? Porque ele luta todo arrebentado. Sim, porque ele não é de aço, né, gente? Ele se arrebenta. Ele é muito bom, mas ele se arrebenta também. Ele fica todo arrebentado. Aí termina que ele olha um pitbull e leva embora pra casa. Ou seja, como não amar John Wick? Além de meter porrada em quem matou o cachorro dele, ele termina o primeiro filme adotando um cachorrinho, né? Entendeu? Então, assim, aí você já, vira fã. E aí vem o segundo filme, que o segundo filme meio que começa quase que imediatamente, ou pouco tempo depois do final do primeiro, né? Pelo que, assim, cronologicamente, né? E aí, de novo, porque ele pegou um cachorro novo, mas o carro dele não recuperou. Então, o início do segundo filme é justamente isso, né? Ele indo lá, descobrir onde é que estava o carro dele que tinham roubado, né? Aí, de novo, tem uma sequência de ação muito legal, assim, de luta, de perseguição de carro, de moto, né? E no braço e na arma, e tem tudo ali naquele primeiro plano. Ele usa o carro como arma, gente, é surreal. É muito bem, assim, são muito bem pensadas as cenas de ação. É muito. E aí, o que tem de legal no segundo filme? Aí ele vai mostrar pra gente um pouco da história, de quem. A gente vai entender um pouco quem é esse cara e onde é que ele tá enfiado. Qual é o universo dele. O segundo filme ele desenvolve e te mostra pro espectador um universo em torno dessa figura.
né? Ele é só um ali dentro daquele universo. Claro, ele é um cara muito respeitado. O melhor, o mais muito respeitado temido naquele meio e tal, mas aquele meio tem um código moral muito rígido, tem um código de ética e tem que é o mote do segundo filme, a questão de que você faz dívidas de sangue. Então ele tinha uma dívida de sangue com outro assassino desse grupo, né, que vem cobrar pra ele, olha, então você tem essa dívida comigo, eu quero que você faça isso. Só pra vocês entenderem como é que funciona. É como se todos os matadores, mafiosos e criminosos do mundo estivessem realmente organizados. Então eles têm uma organização, então eles têm que respeitar regras. Existem espaços neutros onde eles frequentam, que são hotéis, por exemplo. Os hotéis da Rede Continental. Da Rede Continental, em que eles lá não podem se matar, brigar nem nada disso. Então onde eles ficam hospedados. Existe todo um sistema de comunicação que repassa informações entre eles. E eles podem ser contratados, ou podem virar alvo. Que foi o que aconteceu com o John Wick, né? Então, para pagar essa dívida, ele foi contratado por um mafioso italiano para matar a própria irmã, para ele assumir, um espaço na mesa, dos grandes chefões do crime, né? E aí ele não quer fazer isso, né? Ele tá aposentado na cabeça dele, mas então ele é cobrado, é forçado, ele tem que fazer, né? Então ele vai, executa a tarefa e começa a porradaria, né? Porque... E aí o segundo filme ele expande, inclusive, porque o primeiro filme se passa todo em Nova York, o segundo filme vai pra Roma, né? Aí você tem ali umas sequências todas acontecendo em Roma, ali perto da área do Coliseu, né? E uma coisa bem diferente também, já que ele expande de fato o conceito do primeiro filme, né? Porque aí você vai ver, um conflito dentro da... O conflito dele rola dentro dessa organização e ele começa a ser perseguido porque o cara não quer cumprir a parte dele, de liberar o John de reconhecer que ele cumpriu a parte dele e liberar. E o John vai fazer o quê? Ir atrás do cara, né? E aí surge na história também que... Aliás, ele aparece no primeiro filme, mas aqui ele tem mais espaço, que é o personagem do Ian McShane, que é uma espécie de gerente do hotel lá em Nova York, né? Um cara que é um dos coordenadores dessa rede e que fala, que explica de uma certa maneira para o espectador como é que funciona aquilo ali. Você não pode atacar ninguém dentro daquela área ali, como a Ju citou agora há pouco, né? Você tem que respeitar essa dívida de sangue, você não tem como se negar a fazer aquilo, né? Então você tem que cumprir e depois que você cumpriu, você pode até ir atrás do cara que mandou você fazer aquilo. O que importa é você ter cumprido a sua parte antes, né? E aí isso desencadeia tudo. As várias sequências de ação que você tem no segundo filme que são ainda mais engenhosas do que no primeiro, né? Tem uma sequência inteirinha dentro de um museu, numa área toda espelhada. Então você vê assim, a dificuldade que os caras tiveram pra filmar isso sem aparecer câmera e nada, ainda dá ritmo, velocidade. Fora as sequências absurdas mesmo, assim, que aquilo que eu tava falando, às vezes você ri de tão absurdo que o troço é. Um cara, né, tá o John Wick e o personagem do Common lá, que é um outro assassino que tá atrás dele também. Eles estão andando por dentro do museu ali, né, em Nova York. E os dois assim, né, cada um com a arma assim, escondida assim, dando tiro. Um tá lá na galeria, o outro tá passando embaixo. Essa cena é bem famosa. Usando silenciador, né? Então um dando tiro no outro assim, pegando tiro na parede e tal. E as pessoas andando no meio, ninguém percebendo nada. Outro plano também, que tem uma sequência que ele tem vários assassinos em torno dele, né, do John Wick. E você vai vendo as sequências entrecortadas, né? Ele encarando cada um assim, e a porrada que ele toma, que ele sai todo arrebentado das brigas, né? Que ele se mete. O legal é isso, ele se arrebenta de verdade. Então, assim, não é super-humano, como o Davi falou, né? E o segundo filme é legal também, porque ele ainda promove um outro reencontro, né? Que não deixa de ser... não é easter egg, porque é muito, né? Tá ali, né? É o Lawrence Fishburne, né? Porque ele também... É um personagem que, se você tem no segundo filme estabelecido que existe uma liga, né, uma organização mundial que reúne esses assassinos, que estabelece regras para que eles atuem, tem ali também em Nova York uma espécie de rede de mendigos, assim, né? Que são observadores da cidade. Que são liderados pelo... É que assim, o legal é que o filme cria toda uma aura de que você tá cercado por criminosos, disfarçados de pessoas normais, entendeu? Então, assim, e ele lidera esses mendigos aí, esse pessoal de rua, que inclusive ajudam o John Wick aí a resolver uma parte da trama. Mas o legal é isso, é que esse segundo filme ele mostra esse universo, né, o mundo do crime organizado e dos assassinos de aluguel, como é que funciona, e ele termina com o quê? O John Wick de saco cheio desse italiano metido a besta e mete com a bala dele na cabeça dele dentro do hotel. O que acontece? Ele é excomungado, né? Excomungado da rede. Da rede. E aí o final do segundo filme é justamente essa questão. Olha, você tem uma hora pra fugir. Porque o personagem do Ian McShane ainda dá essa colher de chá pra ele.
Daqui a 1 hora o pessoal vai atrás de você, então... Aí, ou seja, o terceiro filme é basicamente todo mundo do crime atrás de John Wick, Todo mundo contra John Wick. É todo mundo contra John Wick. Então, assim, você tem uma escalada legal, né, nessa franquia, né, de como a história vai acontecendo. O primeiro filme trata de um ponto pessoal, o segundo coloca ele dentro de um universo, e o terceiro agora é o grande conflito, né? Então, assim, tudo rolou pra chegar nesse momento, porque a única coisa que o John Wick quer é se aposentar e brincar com o cachorro dele, e não deixa o cara em paz. Então a gente quer o quê? Que o John Wick mate. Se ele matou 77 no primeiro, 128, a gente não espera menos que 350 no último filme. A população de Nova York tende a diminuir no final do terceiro filme, ainda mais, né? Porque o cara não brinca em serviço, não. Então, gente, fica aí essa dica. Assistam esses 2 primeiros filmes. Ou reassistam, Reassistam, né? Se vocês também gostam, como a gente, de filmes diferentes, divertidos ao mesmo tempo, cheio de violência, exagero. E compareçam ao cinema para prestigiar. John Wick 3, dia 16 de maio, de novo, a gente não tá recebendo nada por isso, mas a gente gosta muito. A gente tá fazendo esse vídeo pra fazer que mais pessoas assistam esse filme. Porque a gente quer discutir com vocês. E se você também gosta e a gente esqueceu de falar alguma coisa importante, bacana, pra quem ainda não assistiu e quer saber, deixa aqui nos comentários seu comentário aí sobre o filme. Sobre os filmes, né? E não se esqueça se você não for ainda inscrito no canal aqui, ajude a compartilhar esse trabalho que a gente tá fazendo aqui. Conta pros seus amigos aí, fala, pô, a galera falou lá do John Wick, aquele filme legal que a gente tinha visto na Netflix, lá na Amazon Prime. Dá essa moral pra gente. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.